Eita pau! Fala galera, meu nome é Emerson Pires e esse é o canal Inútil Valioso. Fui eliminado da Liga Mata-Mata, tô puto, fui tão ruim que eu parecia o Dunga escalando a seleção. Meu nome é Gustavo e onde já se viu esse tanto de goleiro pontuar mais que maior parte dos atacantes? Não tem lógica não, cara. Nenhuma. E como não adianta chorar para o jogador não escalar, então puxa a vinheta. Bora lá começar essa bagaça, porque menos de 80 pontos nessa rodada eu nem comemoro. É isso aí, tá certo. Principais jogos da rodada. Primeiro jogo. A gente começa com o Santa Cruz e o Sport, né? Porque assim, os dois vêm uma sequência grande de jogos, né? O Santa Cruz jogou na Copa do Nordeste. E acabou ganhando, né? Foi campeão ainda da competição, vem bem no Brasileiro. Santa Cruz ainda não perdeu. Tem o melhor ataque do campeonato, tem o artilheiro do campeonato, joga em casa e pega o Sport que fez quantos gols até hoje? Apenas um, né? Olha aí, que ataque ruim. Segundo jogo da rodada, na nossa opinião, Internacional é Atlético Paranaense. Exatamente, o Internacional vem da sequência de 3 vitórias, né? Só o primeiro jogo que foi um empate. Sim, tem alguns jogadores que precisam ainda se destacar em casa, mas na sequência, apesar do Atlético Paranaense ter ganhado o último jogo, né? Com certeza é bem melhor, né? O Internacional está em segundo lugar do campeonato. É isso aí, vale ressaltar que o Internacional ganhou 2 fora de casa. E não foi time pequeno não, bateu o São Paulo no Morumbi e bateu o Santos na Vila Belmiro. Posteriormente temos Corinthians e Santos, clássico paulista. O que você acha desse confronto, meu parceiro? Eu acho que você, torcedor do Corinthians, é o melhor para comentar sobre ele. Eu acho assim, meu time não está igual ao ano passado. A China veio e gambirou tudo, levou a galera. Abriu uma franquia. Abriu uma franquia. Corinthians lá na China, né? Se passa agora estão vendendo pastel, mas é assim mesmo que funciona. Mas é o seguinte, galera, o Corinthians está numa fase melhor do que o Santos. Vem de vitória em cima do Sport, fora de casa, isso é um fator importante. Tem o fator campo a seu favor, né? Tem jogadores importantes, o goleiro está numa boa fase, os meias agora resolveram jogar, agora só falta o ataque entrar em campo, né? Porque, assim, o Luca entrou e fez gol, mas o que o Tite está instalando de titular, geralmente não está fazendo gol, isso realmente está fazendo falta para a gente. Mas dos meios para trás, o time está top. Inclusive o técnico também é uma boa opção. Né? Eu acho sim que o Corinthians é favorito e tem grande chance de ganhar do Santos. Bom, na sequência nós temos Flamengo e Vitória. Vitória também vem numa fase não muito boa, né? E o Flamengo conseguiu sua primeira vitória, tá? Um time que se ajusta, assim, realmente os atacantes não estão dando o desempenho que é esperado deles, né? Acaba que quem faz gol são outras posições, geralmente. Mas é um time que está se acertando, teve tantos problemas com o técnico que não vai mais voltar, né? Com jogadores que não estão jogando, ainda um ou outro que agora sai da Copa América. Sem contar que é o seguinte, tem só que ficar de olho, porque o Flamengo ele é assim. Você acha que vai ganhar, ele perde. Você acha que vai perder, ele ganha. Você acha que vai empatar, ele, sei lá, da WO. O Flamengo é uma incógnita. E aí, para fechar, nós temos Botafogo e Cruzeiro. Cruzeiro numa fase terrível, né? Tá com os zagueiros que não estão jogando bem, Bruno Rodrigo condenado aí pela área médica, né? Não consegue acompanhar os jogadores do ataque dos outros times. E o Botafogo que está se acertando, tá com jogadores que estão achando ali a forma de jogar, está mudando um pouco a sua mentalidade. E também tem o Salgueiro, Juan Salgueiro, né? Que está fazendo um desempenho abaixo do esperado, né? Então talvez essa seja a rodada que ele vai conseguir reagir contra um time que não está dando o resultado esperado em casa e fora de casa, então a gente imagina que não vai ganhar, né? Isso aí, galera. Sugestões da rodada. Vamos partir para os principais jogadores que, na nossa opinião, possa estar fazendo uma boa pontuação e ajudando vocês a mitar nessa rodada. Então, para começar, a gente vai falar dos goleiros. Você vê, primeiro nós temos o Danilo Fernandes. Ele já tem 3 jogos jogados, inclusive 2 deles sem gols, e a valorização dele está crescente, viu? Tá muito bem. Em seguida aí, galera, temos Walter do Corinthians. Isso mesmo, ele está com a média alta também, fez bastante defesa difícil, com a diferença que ele tem um jogo a mais que o Danilo Fernandes, né? Ele tem 4 jogados e 3 sem gol. Agora, para quem quiser um goleiro mais barato ou estiver pensando em valorização, o Thiago Cardoso do Santa Cruz, eu acho que é uma boa para essa rodada. Ele custa 4 pontos alguma coisa cartoleta, é muito barato, não tem uma média tão expressiva, mas é um goleiro que já fez
muitas defesas difíceis e já mitou na rodada. Então tem uma possibilidade grande de pontuação. E como a gente já falou, o Sport só tem um gol, né? Um gol. Então, assim, mesmo que ele tenha até agora levado gol em todos os jogos, a possibilidade dele não levar gol é muito grande. Bom, e a nossa dica em relação aos goleiros é a seguinte: se você puder observar um pouco antes do mercado fechar quem vai ser o goleiro titular do Flamengo, talvez seja uma boa opção também para colocar. Zagueiros. Bom, para começar, nós temos o Paulão do Inter. Entre um time que tem muitos jogadores que tomaram amarelo, ele levou um só. Isso já conta como positivo. Muitas roubadas de bola, com uma boa retrospectividade de acertos, né? Ele tem uma valorização crescente, tem chance de finalizar, já fez gol de cabeça ano passado. Esse ano eu acredito que ele está perto aí de fazer seu gol também. Depois que nós temos aí? Nós temos o Hernando. O Hernando, vocês podem ver que também é uma boa opção, porque ele atua muito bem em casa, a valorização dele está crescente, né? Ele está cada vez conseguindo aí atuações melhores, também faz muitas roubadas de bola com acerto. É isso aí, o Hernando tem grande chance também de fazer gol de cabeça, muita chance. Ano passado ele também fez bastante gol de cabeça e acho que esse ano continua sendo uma boa. Em seguida nós temos o Léo Duarte do Flamengo. Ele tem um bom desarme, ele já deu chute a gol e ainda vai jogar, tem o fato de jogar em casa, né? Meias. Começando aí, galera, por Márcio Araújo do Flamengo. Apesar de a gente comentar bastante o jogo do Flamengo, um jogo cheio de incertezas, né? O Márcio Araújo ele tem tido um desempenho fantástico, né? Ele tem um índice alto de roubadas de bola, é um jogador que faz muito lançamento, não só lá de trás para frente, mas também criando oportunidades de gol. Ele tem uma média extremamente alta em relação ao valor dele, ou seja, se está precisando ganhar cartoletas, ele é uma boa também para se investir. E querendo ou não, ele mantém sempre aquela média ali de 7 pontos, 7, 7.20, 7, provavelmente ele vai continuar mantendo essa média. E aí, a gente já chega à nossa dica, né? Em relação aos meias. Quando você for escalar um meia, sempre dá uma olhada ali se o seu meia é um meia atacante, se não é um meia recuado, se é um volante. Depois nós temos o Fernandes do Botafogo. É um dos jogadores do Botafogo que mais se movimenta e pode sempre surpreender, porque ele está em várias partes do campo. Ele é um jogador que faz muitos desarmes, tem um bom retrospecto de cruzamentos, finalizações. Já fez um gol, 3 finalizações. Né? Galera, depois disso temos Guilherme do Corinthians. É um jogador do meio com uma atuação mais constante. Ele ajuda muito a zaga, mas quando chega na frente pode ser decisivo. Ele já tem um gol, chutou 4 em direção ao gol e 4 para fora. É uma média muito boa para quem joga recuado. Exatamente, é uma boa opção aí. Logo depois nós temos o Fabinho Internacional. Cara, ele é um jogador que faz muita roubada de bola sem levar cartão amarelo. Assim como a gente falou lá do jogador do Flamengo, é uma característica muito similar. Se não me engano, ele tem 14 roubadas de bola, que é um número muito alto, sem levar nenhum cartão. Além disso, ele é um volante, né? Então, voltando aí à dica que a gente diz, sabe se o seu jogador joga recuado ou joga avançado. E ele atua muito, geralmente, do lado esquerdo. Ele sempre tem uma chance, querendo ou não, de dar assistência, porque ele é aquele jogador, Emerson, que ele vai desde a ponta lá atrás ajudando a zaga até lá na frente junto com o ataque. Temos como outra indicação o Paulo Henrique Ganso do São Paulo. Apesar do São Paulo jogar fora de casa, o Ganso é o maestro do time. O São Paulo com o Ganso é uma coisa, sem o Ganso é outra. E ele fez um gol no jogo passado, num clássico, foi decisivo, né? Ajudou o São Paulo com a vitória, a sair com a vitória. E volta a repetir, ele é o maestro do time. Se tem alguém que vai ali ditar o ritmo do jogo, que pode fazer diferença, é o Paulo Henrique Ganso. Bom, galera, como nosso parceiro aqui não vai jogar com laterais, eu vou dar 3 dicasinhas básicas para vocês. 2 deles vão estar no meu time com certeza e eu vou de lateral. Para quem for de lateral, as dicas são o seguinte: o William, do Internacional, ele já tem uma assistência e 10 roubadas de bola. O Wendel do Corinthians, que tem um gol e 3 roubadas de bola. Rodinei do Flamengo, que tem 11 roubadas de bola. E tem a chance de talvez marcar essa, né? E vamos aos atacantes. É isso aí, vamos começar com o Keno do Santa Cruz. Olha, ele é um jogador que se movimenta muito pela esquerda, parece até um lateral. Corre bastante, o que aumenta muito a chance de assistência, já deu 3. Então, é quase uma média de 1 por jogo, é uma média muito alta. Sem dizer que rouba muita bola, faz lançamento e finaliza muito bem. Tem 2 gols, 3 chutes a gol e 5 para fora.
Inclusive, a gente destaca outro jogador do Santa Cruz como uma boa opção para essa rodada, que é o Grafite. Ah, meu amigo, Grafite nessa rodada vai fazer 3, viu? Eu não duvido nada não, que ele aumente a média dele. O cara já tem 6 gols no campeonato, é o artilheiro, cometeu 9 faltas e tem 2 amarelos. É importante lembrar que é o seguinte, ele faz 2 gols, mas nunca vai com 16. Ele sempre faz um pouquinho a menos. Na primeira rodada fez 2 gols e foi com 11, né? Porque tomou amarelo, teve 4 impedimentos e fez algumas faltas. Quem é o próximo da nossa lista, meu parceiro? Bom, nós temos o Eduardo Sacha. O Eduardo Sacha é um jogador um pouco complicado. Se você observar, o Inter vai jogar agora em casa. E as atuações do Eduardo Sacha foram melhores fora de casa do que dentro de casa. Porém, os chutes dele, as finalizações dele, quase sempre vão na direção do gol. Ele já fez 2 gols, de 7 chutes, 6 foram certeiros na direção do gol. Inclusive ele chuta bem baixo, a gente estava observando, né, nas estatísticas. E um chute não foi lá na direção do gol. Bom, logo em seguida nós temos o Salgueiro do Botafogo. Até agora não deu o desempenho que era esperado no time, no Salgueiro. Só que tem grandes vantagens, como ele finaliza tanto de perto quanto de longe, ele faz bastante lançamento, inclusive já deu assistência a gol. Então esse pode ser exatamente aquele jogo que está faltando para ele já se encontrar, fazer dar uma assistência, já fazer até 2 gols, né? E dar aquela alegria para a torcida que o pessoal espera com a contratação. É um jogador que é muito bom para a valorização, custa apenas 6,31 cartoletas. E para finalizar, galera, nós vamos indicar para vocês um jogador que não vem bem nesse começo de campeonato, mas que ainda tem chance de se dar muito bem. Porque era destaque no ano passado, acabou se machucando, aí ficou um tempo fora, está voltando agora, está recuperando. Quem sabe no jogo clássico, jogando em casa, ele não imita, não resolve imitar igual ele imitou ano passado, que é o atacante Luciano do Corinthians. O cara é bom, é muito bom. Ano passado tinha uma média muito boa, deu alegria aí demais para vários cartoleiros. Eu acho que esse ano não vai ser diferente, basta ele reencontrar o ritmo dele. A movimentação dele é muito boa. É muito boa. Ele, apesar de não ter feito muita coisa ainda, ele tem 5 finalizações contabilizadas pelo Cartola. Chutou muito mais, o Cartola só são 5. Né? E cometeu apenas 5 faltas. Ele também vem desvalorizado, que custa uma pechincha, apenas 3,90 cartoletas. Galera, tá de promoção. Não tem jogador melhor e mais barato do que 3,90 cartoletas. Para essa rodada, eu não encontrei nenhum. Então, Luciano, para quem tem pouca cartoleta, para quem quer valorizar e para quem acredita na vitória do Corinthians, igual nós acreditamos, vá de Luciano. Partindo para os técnicos. Técnico nada mais é do que a média dos jogadores. Então, se você acredita que o time vai bem, se acredita que o time vai pontuar no geral, você deve escalar esse técnico. Na nossa opinião, o mais indicado para essa rodada é o Milton Mendes do Santa Cruz. Na nossa opinião, é o time que mais vai pontuar na rodada. Isso aí, logo depois a gente tem o Argel Focus do Internacional, né, que é o nosso segundo jogo de preferência. E para fechar, Tite do Corinthians, que também é uma boa opção, apesar de estar um pouco caro, né? Nós temos 3 médios de preço aí, você decide o que vai se enquadrar melhor no seu time. Inclusive, nossas bases praticamente são desses times. Os 3 times montam a base e um ou outro ali, 5 caixas e 1 ou 2 apostas aí de algum outro time, algum outro confronto que nós não falamos, porque também não dá para ficar falando de tudo, né? Senão o vídeo aqui ia até 2 horas. E aí, galera, a escalação ficou da seguinte forma: eu vou arriscar com Danilo Fernandes do Inter no gol, Wendel e Rodinei da lateral, Léo Duarte e Hernando na zaga, Marquinhos Gabriel, Alan Patrick e Fernandes no meio. No ataque, filho da Xuxa, uma aposta Vitor Rangel do América Mineiro, Grafite que vai rabiscar e Milton Mendes, que eu acho que é o técnico que mais vai pontuar. É isso aí. Falou e até mais. E a escalação ficou da seguinte forma: no gol, Danilo Fernandes do Internacional, na zaga, Paulão e Hernando do Inter, e também Léo Duarte do Flamengo. No meio, Guilherme do Corinthians, Fabinho do Inter, Fernandes do Botafogo e Márcio Araújo do Flamengo. No ataque, filho da Xuxa do Inter, Salgueiro do Botafogo, Keno do Mortal Kombat e também do Santa Cruz, e o técnico é o Milton Mendes. É isso aí, galera. Bom, você acabou de ver a nossa escalação, espero que você tenha curtido. Se curtiu, dá um like no nosso vídeo, compartilha com seus amigos. Se não gostou,
Dá um like também, compartilha também, vamos passar raiva nos seus amigos. Se tiver outra sugestão de jogadores que vão se destacar, que podem ir bem, deixe aí nos comentários, vamos abrir uma discussão, vamos falar aí o que vai acontecer nessa quinta rodada do Brasileiro. É isso aí, se tiver alguma ideia para o canal também, deixa aí nos comentários, nós somos lobos da verdade, então deixa aí que a gente vai, se caso nós julgarmos boas, né, vamos tentar colocar aí, beleza galera? Então, é isso aí, um abraço a todos e fui!